Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Vivian e aqui hoje a gente vai começar um novo podcast. A gente vai contar a nossa história, como que a gente criou esse podcast aqui em 2 minutos. E agora eu vou apresentar a Patrícia. Olá, boa noite. Eu sou a Patrícia e realmente a história do nosso podcast é uma história maravilhosa e engraçada. Foi muito rápido, foi quase um miojo, né? E muito rápido surgiu a ideia, mas agora eu vou passar para Meire, para ela. Sou Meirelle Freitas, terapeuta sistêmica, somos todas terapeutas, né? E a gente teve a ideia, né, de falar assim, vamos contar a história do pod? Porque tem muitas pessoas, né, que falam assim, mas o podcast é de quem? O Pode Constelar como que foi? Como que aconteceu? Por que você e a Vivian? Por que você e a Patrícia? Por que vocês três juntas? Então hoje nós vamos contar a nossa história. E aí, vamos ouvir a história da Vivian. Quem é Vivian, né? Para começar, porque depois nós vamos contar um pouco como que nós nos conhecemos. Mas quem é a Vivian? Então, pessoal, eu sou a Vivian, né? Eu nasci aqui em São Paulo. Somos em 4 irmãs e no começo da minha vida, assim, eu fui adotada pela minha prima de família, assim. Minha mãe tinha uma história muito complicada com o marido que ela estava vivendo na época, né? E que era o pai de 2 das minhas irmãs, a Patrícia e a Renata. E aí eu cresci no meio da minha família, mas como adoção, como adotada, né? E a minha mãe, a gente não teve mais notícia dela, assim, né? E por muito tempo eu fui muito amada, eu tive uma educação maravilhosa. A minha outra irmã, Renata, ela foi adotada também por uma vizinha, também, tipo, amigos da família, né? Porque a nossa mãe não tinha condições, né, de nos criar. E eu vim entender isso um pouquinho com a Meirelle depois na terapia. E cresci, fui bem educada, como eu disse, muito incentivada na parte assim de educação mesmo. Minha mãe, ela lia muito, minha mãe adotiva, né, lia muito, tive muito carinho, muito amor, mas aquela sensação de abandono, de insegurança, acho que sempre esteve ali presente, meio sorrateira. E o ano, acho que foi 2019, eu dei um chega, né? Acho que tudo que na nossa vida, acho que o Paulo Vieira fala pra gente que às vezes a pessoa tá caindo num poço, só que o poço ele não tem fundo, ele tem fundo no momento que você diz chega, né? A hora que você diz chega é o momento que você para de cair. Sim. E naquele momento aconteceu uma situação com um amigo mesmo, que era um amigo que estava muito próximo, e a gente estava assim numa amizade muito íntima, que às vezes acaba até passando um pouco da questão de amigo mesmo, porque era uma confiança mútua, e aquilo me machucou porque eu não entendi porque houve aquele abandono de repente, assim, sem explicação nem nada. E aí eu comecei a buscar uma cura quando eu falei assim, eu quero minha família, e aí eu comecei no processo de buscar mesmo, de pesquisar, de ir a fundo, de querer resolver esse problema, porque estava machucando. Só que aquilo que está machucando, toda dor, eu li um livro do Philip Yancey, que a dor, ela é boa, porque a dor, ela vai mostrar que você precisa consertar algo, né? Seja na sua... Ele entrevistou uma parte assim de leprosos, aí os leprosos, eles não têm sensor de dor. Então, por isso que às vezes eles se machucam e acabam caindo pedaços de si, porque eles não têm, tipo, ali no fogo, tá mexendo no fogo, eles não têm a sensibilidade. De repente, aquilo ali... Então, a dor é um benefício pra gente, pra mostrar que alguma coisa tá dando algum alerta, vai resolver, né? E aí eu fui entender isso daí na terapia. Comecei a entender que aqueles padrões de sempre ter a mesma história vinha provavelmente do meu pai, né? Do meu pai, que acho que eu nem conheci. E aí eu vim com a Meire mesmo ali naquele dia. Ela perguntou assim pra mim, e aí, seu pai? Eu não tenho pai. Isso daí é o que mais me marcou, já falei outra vez aqui.
Eu tenho pai, né? Senão eu não estaria aqui. Não nasceu de chocadeira. Como assim? E eu tenho mãe. Eu comecei a ter um amor diferente pela minha mãe, porque ela poderia... Minha mãe tinha uma situação complicada de vícios, e minha mãe biológica, né? E ela poderia em qualquer momento ter me abortado e não abortou. Só que eu não levava isso pra mim, porque eu já tive muito carinho da minha mãe adotiva, então pra mim era como se fosse indiferente mesmo, minha mãe biológica. Quando ela perguntou assim, e a sua mãe, qual o sentimento que você tem? Era um pouco de indiferença, porque eu não tive aquele contato, né? Mas quando ela trouxe essa questão, veio aquela gratidão mesmo, porque, poxa, diante de tantas circunstâncias, quantas vezes a gente não aborta sonhos nossos, né? Começa a passar por dificuldades e a gente simplesmente abandona aquilo, fala desiste daquilo e aborta sonhos, aborta crianças, né? Desiste, tem medo daquilo que vai enfrentar no dia seguinte, não sabe. A gente não sabe, nem quando a gente está bem, a gente não sabe o dia de amanhã. Então esse foi o meu processo, que eu busquei a terapia como para buscar uma ferramenta de solução para aquilo, para não repetir mais aquele padrão na minha vida, que eu entendi que se estava acontecendo sempre a mesma coisa, é que da última vez foi como se fosse a gota d'água, sabe? Doeu tanto que era acorda, vai resolver esse problema, senão você vai continuar atraindo o mesmo tipo de pessoa para si, né? Ou era isso, ou alguns relacionamentos abusivos que eu tive com alguns ex-namorados, né? Abusivos no sentido de descaracterizar mesmo. E aí eu entrava naquela posição de submissão cristã, só que não era, ao meu ver, era uma submissão cristã, só que não é. Porque a submissão cristã é sob a missão, mas é lado a lado, né? Isso daí é uma coisa muito importante. Acho que vocês que são casadas entendem isso. Eu estava só num relacionamento mais de namoro. E é isso, aí foi um processo muito lindo quando eu entendi, consegui entender. E quando a gente conseguiu lá com aquele rapaz, o último, entender a posição que ele estava, o que ele significava, e o que ele significava com relação ao meu pai, que meu pai ele apareceu muito próximo dele, eu consegui ver a fragilidade dessa pessoa e consegui perdoar de verdade, porque antes eu falava, eu libero perdão, eu perdoo, mas não saía aquele sentimento, sabe? E eu falei, Meire, não tá legal, não, a gente tratou outras coisas, mas eu preciso resolver isso daqui, que eu preciso seguir a minha vida, né? Sinto que isso tá impedindo. E eu acho que a constelação é muito boa nesse sentido, que ela mostra exatamente onde que tá bloqueando na sua vida, para que você comece a fluir. A constelação, ela mostrou o que eu precisava decidir. Quando mostrou aquele rapaz, eu consegui dar um novo significado para aquilo, assim como dei para minha mãe, para o meu pai. E aí eu dei para esse rapaz também um significado, tipo, ele não estava pronto. E está tudo bem. Sim. E eu sou grata por tudo aquilo que ele fez comigo. E eu sou grata por todas as experiências que eu tive também antes, porque elas me permitiram não viver mais a mesma situação, né? Permitiram mostrar aquilo que eu, como adulta, posso resolver. Como criança frágilzinha, a gente não tem controle de quem vai abandonar ou não a gente. Mas como adulto, a gente pode... A vida sempre vai ter pessoas que vão abandonar, porque isso faz parte do processo, porque cada um vai seguir o seu caminho, e às vezes tem pessoas que vão para a vida inteira, né? Que estão... Eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falar que existem pessoas que estão na sua agenda e existem pessoas que estão no seu destino. Então, na agenda... Que bonito. Faz parte, né? Na agenda pode estar muito grande, né? No destino. E é isso, pra mim, eu sei que a vida é um processo, continua, mas eu sou muito grata também a esse processo, porque me ajudou pra caramba a tomar novas decisões e ficar mais leve. Linda, gostei. Aproveitando, Vivi, que você estava falando de... você acabou de falar, né? Que pessoas que ficam na agenda e pessoas que vão para a vida, né? Aí, esses dias tô até lendo um livro, assim, muito interessante que minha nora me deu para ler. E lá fala isso, que tem pessoas que são estratégicos. E tem pessoas que viram íntimo, né? Íntimo são aqueles que a gente leva para nossa casa,
que a gente almoça, que a gente faz churrasco, né? Tem gente que faz churrasco e não convida. Tem gente que convida em cima da hora, que eu acho que é pra não dar tempo. Não, faz parte. Tá tudo bem. Mas assim, isso aí me fez ter uma outra visão. Porque não é todo mundo que vai ser amigo, que vai entrar na nossa casa, né? A gente não leva qualquer um. Eu não sei vocês, mas eu não levo qualquer um lá em casa. Mas tá certo. Ó, a Bíblia, quando traduziu a palavra amor, quando traduziu pro inglês a palavra, pro português a palavra amor, ela se perdeu do grego, né? Mas em grego tem 3 amores, né? O grego mostra o amor ágape, que é o amor a todos, que você consegue amar o bandido. O que é isso? É você servir ele se ele precisar de ajuda, aquele que te magoou, você perdoar. Existe o amor filéu, que é o amor de amigo, da intimidade, que é isso, você levar para sua casa ou não, chamar pro churrasco ou não. Não, mas já levei ela lá em casa. Foi lá. E o amor eros, que é compartilhado com o seu esposo, né? Com sua esposa, assim. E então é isso, né? Você pode amar a todos, mas você não gosta de todos, porque o gosto tem a ver com afinidade. Sim. Com semelhanças, com propósito. E às vezes a gente tá andando aqui na vida e, por exemplo, eu tô ali com minhas coleguinhas de classe, só que uma repetiu de ano. Aqui eu vou estar com novos amigos. Sim. Ou, beleza, a gente continuou aqui até a faculdade, só que aí eu escolhi medicina e ela escolheu artes cênicas, por exemplo. É totalmente diferente. Cada um vai pra um lado. Amores, pode amar, só que assim, vai perder a intimidade, né? Não é que perdeu a amizade, assim, mas acabou propósitos diferentes. E o amor na constelação, a gente fala que a gente leva no coração. Então, não importa onde que a pessoa esteja, levando no coração, tá tudo bem. Exato. Porque se a gente não levar no coração, os pais, o que a gente vai fazer? A gente não sai de casa. Não. A gente fica com os pais. Então, eu levo meus pais no meu coração e eu vou pra qualquer lugar, qualquer país. Mas eu tenho meu pai e minha mãe no meu coração. E quando você contou da sua história, Vivian, falando que você perdoou sua mãe e seu pai e aceitou eles, muitas pessoas que não vê o pai e a mãe como honra, como gratidão, não prosperam na vida. Então é aí que quando você começou a falar que você começou a ver as coisas, foi quando você abriu o seu coração e levou seus pais dentro dele. E tá tudo bem. E esse é o lugar que tem que ficar os pais. Não é grudado não, gente. Tem pessoas que não entendem o que é isso. Mas, né? E tem gente que... Outro dia eu falei isso no meu Instagram e alguém me falou assim, não, mas eu prosperei. Aí eu falei, que legal, e como tá a sua vida? Aí, tipo, fui conversando, no final a pessoa tava tomando tarja preta. Tá, prosperou só de dinheiro, né? E as pessoas não entendem que prosperidade o significado de prosperidade. Tudo, né? Pra muita gente é só dinheiro, não é. Não. Vai muito além. Agora a história da Patrícia. Então, nossa, é longa. Eita! Né? Será que é em 2 minutos? 2 minutos só? Então tá, gente, então, eu venho de uma cidadezinha do interior de Santa Catarina. Hoje eu tenho uns 4.000 habitantes, 4.500, sei lá, por aí. A minha família é aquela família, assim, super, sabe, vocês chegam lá, vocês amam, porque é muito acolhedor. E sabe aquelas pessoas que dão muita saudade, que eles são aglomerados, assim, ao extremo. Tá todo mundo na casa da minha avó todo domingo. Então, assim, é uma delícia e é muito bom crescer, assim. Nossa, eu amei, eu me divertia, era muito gostoso. Só que aí, quando a gente cresce... É difícil sair, é muito difícil, porque é muito bom, é muito gostoso estar ali. Eu queria poder todo dia correr no colinho da minha avó, tem coisa melhor. Comidinha é muito boa, gostoso. Né? Só que pra gente evoluir, a gente precisa, né, trilhar o nosso caminho. Sim. E eu, com uns 12 anos, eu tinha saído dessa cidade com a minha família, meu pai e minha mãe, só que aí a minha mãe voltou, porque meu pai e minha mãe separaram, né? Aí eu voltei pra perto da minha avó e do meu avô de novo. E lá eu tive, na época, muita depressão. Muita, assim, nossa, tipo, de ter crises de ansiedade, de ficar com falta de ar, sabe? Teve uma vez que tiveram que dar choque no meu peito. Então, assim, era muito forte. Aí eu fiquei até uns 16 anos tomando remédio. Muito remédio forte, porque é o que se aprende, né? Pra você se anestesiar, na verdade. Eu era 12 anos, uma adolescente. E aí até que eu conheci o Ricardo, o meu
esposo, que hoje é meu esposo. E ele acabou encontrando um psicólogo, numa cidadezinha próxima da nossa. E era um psicólogo muito bom. E aí, na época, eles chamavam ele de paraterapeuta, parapsicólogo. Então, muita gente teve o quê? Muito preconceito. Eu pensava que era um negócio espírita, que não sei o quê. Aí eu pensei, vou uma sessão, né? Se o cara foi estranho, não vou mais. Gente, eu cheguei lá, um senhorzinho, todo acolhedor, sabe? Ai, tão maravilhoso que ele era, com uma paciência. E aí ele começou o tratamento de terapia comigo, que hoje eu vejo que nada mais era do que técnicas de constelação, técnicas de que a gente usa até do coach mesmo, da hipnoterapia. E aí ele me dava várias tarefas para eu fazer, de escrever, um monte de coisa. E assim, foi o que me tirou de remédio. Na época foi isso, aí eu consegui sair. E nessa época eu me apaixonei por isso. Aí eu falava, nossa, eu quero ser uma psicóloga. Vou ser psicóloga. Só que aí eu, né, crescendo assim, terminou o 2º grau, eu descobri que ser psicóloga era muito caro. Acabou o sonho. Aí eu falei, não vou poder ser psicóloga mais. E eu não passei, claro, né, pra universidade pública, porque, gente, na época, eu já não tinha muita animação pra estudar. E tomando remédio ainda, nossa, caía pra menos. Eu só passava no 7, né? A média. A média que era pra não ficar nem de recuperação. Só pra passar. Aí, beleza. Aí passou esse período, né, de querer ser psicóloga e fazer outras coisas. A minha mãe me incentivou a entrar numa faculdade com meu primo, pra gente ir junto, que era mais fácil. E aí a gente se mudou pra cidade, e aí passou. Aí quando eu terminei a faculdade, no último ano, o Ricardo meu esposo, foi fazer um intercâmbio. E ele era pra ficar só 3 meses. Aí nesse intercâmbio ele se apaixonou, porque foi pra Nova Zelândia, né? Não tem como ir pra Nova Zelândia e não se apaixonar por aquele lugar. Gente, é maravilhoso. É lindo demais. Aí ele me ligou falando, não, precisa vir pra cá. E a gente era noivo na época. Eu falei, não, gente, é doido ele, né? Eu vou pra Nova Zelândia, como que eu vou deixar minha avó aqui, que eu não vou ver todo fim de semana? A minha mãe, não tem como. Aí eu chorei demais, não queria ir. Aí tava pensando em terminar com ele noivado, porque eu não ia viajar. Aí aconteceu uns problemas com meu pai, e aí eu pensei, quer saber? Eu vou sair daqui mesmo. Vou sair daqui mesmo. E na época eu tinha um bloqueio muito grande com um casamento. Então era uma das coisas que mais me bloqueava também. Eu imaginava que se eu fosse, nossa, eu vou casar e vai dar errado, né? Porque o meu pai e minha mãe deram errado. Então, assim, com certeza, nossa, vai ficar muito ruim nosso relacionamento. Aí o que aconteceu? Fui na força do ódio, na verdade. Fiquei 1 mês lá, gente, eu só chorava. O país é lindo, é cheio de montanha, com neve, do outro lado tem praia. O país é maravilhoso, é a coisa mais... Eu só chorava. O Ricardo achava que eu ia morrer chorando em casa. Porque eu tinha saudade da minha avó, da minha mãe, dos meus irmãos e de todo mundo. E aí eu achava que a minha avó ia morrer porque eu não tava aqui. É muito doido, né? Sim. Aí um dia ainda recebi um e-mail de uma pessoa da família falando que a minha avó e meu avô iam ficar doentes por minha causa. Nossa, foi o dia assim que... Que amiga. Nossa, mas tem uns parentes que fazem isso, foi, né? Foi um dia Querem assim que, prender. Nossa, o Ricardo chegou em casa e achou que realmente eu ia ter que ir embora, porque eu não ia aguentar ficar lá. Mas aí passou o 1º mês e eu comecei a me adaptar ao lugar. E falei, não, vou precisar trabalhar, né? Então, tô aqui, vou viver. Aí procurei um emprego, fui pra um hotel. Gente, eu não falava nada de inglês. O Ricardo fez entrevista por mim. Nada. Mas olha a importância da ambiência. Meu marido falou assim, você vai entrar no hotel e você vai entrar no hotel que não tenha nenhum brasileiro. Eu falei, gente, tô lascada, né? Porque como que eu vou viver aqui sem falar com ninguém? Aí, beleza, eu fui 1 semana pro hotel, aí até o cara do hotel falou assim, o dono, lembro do Linho, nossa, um senhor maravilhoso. Ele falou, como que eu vou contratar ela? Ela não vai saber se comunicar. Aí o Ricardo disse, não, faz teste, se ela não conseguir, aí o senhor, né, não precisa nem pagar. Foi o meu único emprego na Nova Zelândia. Fiquei quase 2 anos lá e fiquei sempre nesse hotel.
E aí foi muito engraçado, assim, que eu fui uma semana, na outra eu tava marcando café com as meninas. E o Ricardo ficou rápido, hein? E o Ricardo falava, meu Deus, é como ambiência assim? mesmo, né? Como que você consegue se comunicar? Eu falei, consigo, né? Quando eu não consigo, o Google me ajuda. Entendeu, gente? Eu consigo. Chegava em casa, na época a gente não tinha celular pra ver as coisas na hora, mas eu chegava em casa, eu ficava estudando todos os itens de hotel, sabe? Toalha, porque eu me confundia, às vezes pegava, eles me falavam toalha de mão e lá pegava a de banho. Sim. Então, assim, eu me confundia. Aí o que eu fiz, eu comecei a estudar. E, nossa, e isso me deu um avanço no inglês, porque aí eu comecei a praticar, eu não só estudava, né? Eu praticava todos os dias, então aquele ambiente ali me fez falar inglês. Agora, se eu tivesse ido trabalhar com um monte de brasileiro, É mesmo? nunca ia ter acontecido. Jamais. Aí, depois de 2 anos, voltamos pra cá, porque a mãe do Ricardo tava doente, a gente veio morar pra cá, só que eu não me adaptei mais perto da minha família. Caraca. Já cortou o portão umbilical, né? Porque no final eu tava assim, o Ricardo querendo vir embora, porque a mãe dele tava daí, eu dizia, não, vamos ficar mais. Ele falava, mas como assim? Você não queria vir, agora quer ir embora? Eu falei, então, eu quero ir lá ver todo mundo, porque eu amo ver minha família, matar saudade, mas eu quero voltar. E ele não, ele tava decidido porque a mãe dele tava doente. E a gente voltou. Só que assim, quando você tá acostumada, era eu e ele, nossas vidas, nossas coisas, nossa aventura, aí eu voltei. E aí eu fui pra lá de volta e todo mundo queria saber o que eu ia fazer no fim de semana. Todo fim de semana tinha um aniversário. Aí se eu não fosse num aniversário de alguém que eu queria ir, só que no outro tinha de outra pessoa e eu não fosse, a pessoa ia ficar brava. E aí a minha mãe falava, mas se você não fizer isso, a pessoa vai ficar brava. E aí eu ficava naquela, meu Aquele Deus, e peso de agora? culpa, né? Eu vou deixar minha mãe triste? Eu vou deixar a pessoa triste? O que eu vou fazer, entendeu? E era muito doido isso. E eu comecei a sentir isso porque como eu não vivia mais esse mundo, então pra mim ficou muito estranho tudo isso. Aí a gente voltou. Aí a gente tava lá, o Ricardo recebeu uma proposta pra vir pra São Paulo na época. Nossa, pra trabalhar na Nestlé. Aí ele veio. E aí depois de um tempo, ele indo pra lá todo mês e coisa, a gente decidindo se ia vir ou não. Eu tava bem indecisa por causa do trabalho, né? Porque eu tava indo muito bem no trabalho. E aí eu engravidei. Aí quando eu engravidei, eu falei, não, tem que ir. Aí eu engravidei e ele recebeu uma outra proposta de um trabalho muito melhor e eu vim. E tô aqui até hoje, né? Faz quanto tempo você tá aqui? 9 anos. É muito tempo. Aí depois que eu tava aqui, muito tempo, lá em 2018, eu comecei a entrar também, comecei a fazer cursos ir atrás mais de pessoal de coach, do Pablo, comecei pelo Wendel. Aí isso eu comecei a fazer pra mim, porque eu sentia falta e eu pensava, nossa, não posso mais ter depressão. Eu sempre tive muito isso nítido na minha cabeça, eu não quero mais ter depressão. Eu tinha tido um filho, então assim, tudo mudou na minha vida. Então eu comecei a ficar meio perdida de novo. Falei, não, eu não vou ter depressão, vou começar a cuidar da minha mente. Cuidar da sua mente. Exatamente. Não existe uma maneira, né, de você aí comecei com o Wendel, comecei a ler vários livros, aí conheci o Paulo Vieira, e a Joel J. E aqui, gente, né, é um mundo de oportunidades pra gente conhecer esse povo, fazer mentoria. E foi muito bom, assim. Aí quando chegou ali 2020, eu já comecei a pensar, nossa, eu quero passar isso para as pessoas. Eu tô aprendendo, né, sempre, então eu quero. Né? Exatamente. Aí eu comecei a fazer cursos. Aí já não era mais mentoria. Aí quando eu conheci a Meire, eu lembro que eu falei pra ela assim, que Meire, eu vou fazer mais um curso de um coach que falo que é muito bom, que é o do Paulo Vieira, porque esse vai dar certo. A partir desse eu vou começar a atender, lembra? A partir desse eu vou começar a atender, porque eu nunca estava preparada, nunca estava preparada. Aí a Meire falou, não, deixa eu te falar, com tudo isso... Não, é que eu lembrei da pergunta que eu fiz pra ela, assim, mas você quer fazer dinheiro ou você quer ser coach? Porque o coach não é, assim, eu sou coach, mas não é a área que me fez o dinheiro. E aí por isso que eu te fiz a pergunta, porque assim, o que você quer? Aí você continua. Aí eu falei, eu quero trabalhar com isso, mas eu quero ganhar dinheiro, né? Porque não tem como a gente viver de propósito sem remuneração. Aí ela falou, não, mas então... Aí ela começou a me explicar, tipo, constelação. E aí eu gostei muito do que ela falou. Aí eu falei, tá, e onde que eu vejo isso? Aí ela, eu tô pensando, lembra? Tô pensando se eu vou fazer o curso. Eu quero fazer. Acelera!
Ai, faz então, eu quero fazer isso aí. Aí eu fiz a sessão, falei, não, eu quero isso, porque aqui eu posso botar tudo que eu já conheço, mas a técnica não tem como. A pessoa vai ver, porque a minha dificuldade era pensar, mas eu vou fazer a pessoa entender? Era uma das minhas grandes dificuldades. Caraca. Eu pensava, como que eu vou fazer a pessoa entender? Como que a pessoa... Eu tinha entendido que eu tinha que perdoar meu pai, né? Eu tinha feito um processo muito grande pra chegar nisso, mas eu pensava, cara, como que eu vou fazer alguém entender isso? Porque não é fácil. A gente que passou por isso, por todo esse processo, a gente sabe. Pra mim foram anos de terapia, foram anos de... Então, assim, pra perdoar tudo que aconteceu, pra entender, ressignificar. E ali na constelação, eu falo que a constelação, ela traz um novo olhar pra pessoa. Não tem como. É como se tirasse uma... Eu acho que também, além de ser constelação, a gente cria um nome, mapeamento estratégico, né? Porque... É um mapeamento. Você vai ver ali, é um mapa mesmo da sua vida. Sim. Então, ali você vai ver a história das pessoas. Não é que, a pessoa que morreu vai baixar ali. Não, gente, não tem nada a ver com isso. A gente vai explicar. Exatamente. Mas ali você consegue entender e olhar que cada pessoa tem uma história por trás dela. Sim. E depois da constelação, eu comecei a olhar todas as pessoas diferentes. Até pessoas que eu não conhecia, que antigamente eu olhava só e julgava. Na hora, né? Então, deixa. Não gostei, vou deixar. Hoje eu olho e eu fico tentando entender. Peraí, por que eu não gosto? O que aconteceu? Eu quero ouvir a história pra entender o porquê que aquilo ali, sabe? Por que tá assim? Porque hoje eu entendo que todo mundo tem uma história por trás. Todo mundo, do bonzinho ao malvado. E todo mundo tem história e todo mundo é filho. Então, não tem como. E a constelação, ela me trouxe esse olhar de que realmente não tem como a gente pedir pra Deus, mata o bandido e deixa o bonzinho. Porque é igual pedir pra um pai, mata esse teu filho que é malvado e deixa esse ali que é legal. Sim. Porque esse ali tá fazendo mal pras pessoas. Então, assim, ela dá um olhar diferente. Ela realmente tirou aquela venda dos olhos. E eu consegui passar tudo que tinha tudo que eu trago de bom, de toda a minha bagagem, junto com a constelação eu consigo passar. E fica mais leve, né, Paty? Muito. E eu consigo atender todas as pessoas, não depende de religião, não depende de nada. Porque não tem nada de espiritual, não tem nada de religioso. E eu amo, assim, a técnica, eu acho, assim, eu aplico no 1 a 1, e pra mim é uma técnica valiosíssima. O olhar que ela traz, nossa, é muito lindo. Pode falar. Você falou uma coisa aí, em vários momentos você repetiu o mesmo processo, assim, por exemplo, quando você ficou lá em imersão, você foi buscar conhecimento. E eu estava lendo em Provérbios hoje, né, a diferença a sabedoria, né, e o entendimento. E Deus fala pra gente buscar o entendimento como se fosse prato, como se fosse ouro, e que isso é o temor do Senhor, é respeitar a Deus, você buscar o como. Então, às vezes, Deus nos coloca em situações justamente pra gente buscar esse como. Porque quando a gente aprende, a gente consegue fazer esse transbordo pra vocês aí, né? É isso mesmo. E Deus, Ele quer que a gente conheça, né? A gente tem que buscar realmente conhecimento com sede, com vontade. E a sabedoria praticando, né? Que você foi lá e chamou as amigas lá, vamos trocar ideia. É isso mesmo. Exercitando. E é muito importante. E eu acho assim que o olhar que eu tenho hoje com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, o amor que eu tenho por eles hoje é muito mais puro. Hoje não existe julgamento nenhum, sabe? Isso não tem preço pra mim. Não existe julgamento de nada, nada, nada. Antes eu ficava, mas fez isso, mas é meu pai. Fez isso, mas é minha mãe. Não, gente, hoje não tem julgamento. E eu tive pais maravilhosos. Nossa, eles são incríveis. E eu olho a história deles e eu penso, nossa, como eles foram foda, entendeu? De ter de viver o que eles viveram e fazer a vida deles como eles fizeram. Porque, nossa, eu olho com admiração, com respeito, que antigamente talvez eu não conseguisse ter. Mas é um olhar, é realmente abre o olhar. E você consegue deixar eles livres para serem quem eles quiserem, errar o jeito que eles quiserem, porque são seres humanos. Porque a história respeita. Deles. Eu vejo até Deus respeitando a gente no livre-arbítrio. Eu te instruo. Exatamente. Eu posso te instruir, mas se você acolher e mudar, aí você que se transforma, né? Não é um problema. É assim, ele não tem como desenhar pra você, Ele te falar, vai.
Ele Não, te ama. Ele te ama. Ele te instrui porque ele te ama, mas ele respeita a sua escolha. É um pai, uma Uma mãe, decisão né? de cada um. É um pai, né? É um amor paterno. E não tem... E um amor paterno saudável, que a gente sabe que não é todos. Mas também não é todos que tiveram oportunidade de aprender um amor paterno saudável ou materno. Ele deixa o filho escolher. Ele apoia as decisões do filho, sabe? Ele pode alertar, como Deus nos dá sinais. Sim. Teu pai pode falar, Meire, você vai fazer essa escolha, mas eu acho que talvez isso vai sair dos princípios, né? Mas tá tudo bem, filha, vai que eu tô aqui. Vai, qualquer coisa você volta. Qualquer coisa. Mas isso é o olhar de Deus. E hoje eu vejo isso, assim, e tem muito pai, muita mãe que infelizmente a gente sabe que ainda tem aquela coisa do preso, né? Meu, vou proteger, quero guardar e não é às vezes saudável. começa a entrar em depressão, né? Porque já Exatamente. passou da idade de tá ali na árvore ainda, mas já tá apodrecendo, porque já era pra dar. Né? Entra em conflito, com certeza. Mas agora eu vou passar a palavra aqui para nossa amiga Meirelle, para ela contar a história dela. Você estava falando de quando a gente se conheceu lá na plataforma. Já vou começar aqui, tá? A gente conheceu lá na plataforma. Do fim pro começo. Do fim pro começo. E você falou pra mim assim, não, eu quero fazer essa mentoria aí da constelação. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que lançar agora, eu tenho que montar. Os 2 minutos. Foi assim, ó, 2 minutos. Eu falei, eu tenho que montar agora essa mentoria, porque eu já tenho alguém que quer comprar. E eu falei assim, gente, eu vou montar. E eu ia nessa época eu tava no Comfort ainda, né, no hotel. E eu comecei a montar ali como que ia ser essa mentoria, quanto tempo ia durar, né? E comecei a fazer, mas me dava um medo, sabe? De falar assim, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que a pessoa vai entender? E aí que veio a magia. Quando ela comprou a mentoria e ela fez, e ela começou já a atender. E aquilo, falei assim... Ela já começou com os feedbacks, assim, das amigas, né, que você tava atendendo. Falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Primeiro você comprou, depois a Vivian fez a mentoria, né? O Éder também fez. E aí as pessoas me dando os feedbacks. Eu falei, cara, tô boa nisso aqui, eu tô sabendo, mesmo simples. Sou mentora mesmo. Sou mentora, e mesmo simples, assim, do jeito que tava ali, né? Eu vi que vocês pegaram e vocês queriam muito. E, então, assim, esses 2 minutos, aquele momento que a gente tava falando ali na plataforma, abriu minha mente. E o dia que eu conheci a Vivian também, eu tava totalmente com medo, me sentindo sozinha, insegura, Alphaville, aqui, sozinha sem meu esposo. Quando eu cheguei na plataforma, eu dou de cara com a Vivian, assim, ó. As 2 atrasadas. As 2 atrasadas, a gente ia ser staff do Pablo. E aí ela ali, você veio, Vim? Só a gente, assim, naquela escuridão, né, daquela entrada ali. E a gente já... E no mesmo dia, a gente estava até falando, né, que a gente não pode levar as pessoas para nossa casa, assim, que já é intimidade. No mesmo dia, já levei ela pro apartamento comigo, no hotel, e ela já dormiu comigo na minha cama. Eu preciso contar olha isso. A noite anterior, né? O que Fala. aconteceu? Porque isso daí eu vejo assim, que Deus tem os amigos de Deus, né? E na noite anterior foi muito interessante porque veio no meu coração, coloca um pijama na bolsa. Eu falei, não vou pagar hotel lá em Alphaville só pra ser staff, não vou fazer isso, não. Eu me viro pra voltar, eu volto antes. E não coloquei, mas aquilo veio muito forte, coloca um pijama. E aí depois, quando eu fui falar com ela, Meire, eu tô indo embora pra dar tempo de chegar em casa, eu ia voltar de Uber, senão ficava muito tarde, né? Também às vezes eu não tinha Uber pra lá pra São Paulo. E ela olhou pra mim, mas por quê? Eu falei, porque não vai dar tempo de eu ir embora. Ela, não, eu perguntei assim pra você, mas você quer ir embora? Aí você falou, não, eu queria ficar. Mas você antes perguntou mas também por quê, né? Você falou assim, aí ali eu já me senti acolhida, que ela falou assim, você dorme em casa, você não quer dormir em casa? Aí eu já entendi por quê. Porque já tinha sido alertado antes no meu coração, né? Então eu já entendi que eram os amigos de Deus. Os amigos de Deus, Deus sempre coloca na nossa direção quando a gente está disposto a obedecer. E você, por exemplo, quando ela te chamou, ela te deu o desafio, você obedeceu. Apesar dos seus medos, você obedeceu. Sim.
2 minutos é a ação, né? Tipo, você vem a ação. E também não demorou 2 minutos que você me respondeu, né? Você falou assim, aceito. Por quê? Porque já tava em paz, Já porque tava você ali. já sabia que era. Eu sei o jeito que Deus... E a gente não entende por que a gente faz as coisas, mas esse negócio aí de criar em 2 minutos, né? Que foi a Denise, nossa mídia social, estrategista digital, ela criou e assim, a gente estava falando, né? Que tudo que a gente criou até agora foi muito rápido. Assim, ó. Resposta é rápida. Então, assim, a vida ela vai sempre apresentar problemas, mas a gente prospera mais rápido na medida que a gente consegue responder mais rápido. Sim. A gente pode errar. Sim. Mas assim, não tem problema, a gente vai estar aprendendo de qualquer forma, Corrige a rota e segue. Corrige a rota e segue. Se tá com a pessoa errada, Deus mostra também e segue outra rota e tá tudo bem. Apega o aprendizado, que todo mundo tem algo bom pra ensinar. Todo mundo, gente. Eu também. todo mundo. Hoje eu tiro muito isso, sabe? Antigamente, nossa, eu era muito, assim, julgava mais. Nossa, não, mas a pessoa falou isso. Ai, não quero mais ouvir. Me falou uma vez, ai, já não quero mais. Hoje eu vejo, eu entendo. E a constelação me fez muito ver isso, sabe? Hoje eu entendo, assim, que todo mundo tem alguma coisa pra me ensinar. Às vezes a pessoa que, nossa, que realmente eu senti, não gostei, mas ali tem alguma coisa pra me ensinar. Sim. Ou aquela pessoa que foi muito acolhedora também, sabe? Então, assim, hoje eu vou muito, assim, no que eu sinto que é Deus me mostrando. E eu sempre peço, né, pra Deus, né, me livrar. Então, mas mesmo assim, se aquela pessoa estiver só na sua agenda, alguma coisa ela cumpriu ali e foi bom. Foi bom. E ali, parte pra lá, tá tudo certo. É isso, é como amizade, né? Assim, tem as amizades, eu tenho amizades assim, que são amizades que eu fico 2 anos sem ver, mas quando eu vejo parece que, nossa... É que ela tá no coração, né? Ai, foi muito bom, foi incrível, parece que a gente não... ficou, sei lá, uma semana sem se ver, né? E tem aqueles amigos que simplesmente vão e tá tudo bem, e passou, era uma fase... E a gente aprendeu com carinho, eles. Né? É isso. Continua o carinho, só que você não tem mais guarda no coração, né? mas não tem... perde a intimidade, é isso mesmo. Eu tenho uma amiga que tá lá me esperando lá nos Estados Unidos. Oi, Rose, Leandro, eu estarei aí, tá? Foi todo um processo também, é isso. Tipo, houve uma ligação muito forte que, embora eles estejam longe, às vezes eu tô precisando, assim, Deus toca no coração deles lá do outro lado do mundo e eles estão orando por mim, eu nem sabia, sabe? Então existe este... São os amigos de Deus. Amigos de E aproveitando que você falou de amigos de fora, aconteceu uma coisa muito interessante com a minha vida, né? Você estava falando da vida de vocês. Eu sempre trabalhei de CLT, né? Trabalhei 16 anos na área da medicação. E quando eu trabalhava lá, então a gente trabalhava numa sala que tinha 30 mulheres. Então era uma competição ali gigante, né? Mulheres tem isso aí. E só que eu sempre fui muito de boa, eu sempre fui tranquila. Então eu tinha lá, eu fazia tipo uns casadinhos com produtos de medicação para eu vender, porque tinha campanha, então eu queria bater, então eu criava. E eu começava a vender muito bem e tinha lá, né, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E aí sempre eu tava assim, num nível bom. Aí as meninas me perguntavam: Miri, o que você tá fazendo? O que você tá vendendo? E eu passava para todas as meninas. Inclusive, eu trabalhava à tarde, eu passava para as meninas de manhã, que eram todas minhas amigas ali, sabe? Uhum. E eu amava todas elas, e eu queria também que elas fizessem, sabe? E eu dava. E eu nunca entendi isso. Que eu sempre fiz isso sem saber quem eu era. Olha que louco. Porque as pessoas fazem as coisas, mas elas não sabem o potencial, o dom. Por que eu tô fazendo isso? E aí aconteceu que dentro dessa empresa eles começaram a tirar os nossos bônus. E eu fui recebendo muito pouco. E aquilo eu precisava de ter o mesmo valor que eu recebia antes. Eu comecei a vender perfume de multinível, sabe? E aí, nesses multinível, tinha muitos workshops. Nos workshops, a gente ia lá e ouvia as pessoas. Por isso você falou, né? Que sempre Deus está mandando alguém falar. E nesses workshops, iam pessoas maravilhosas e contavam as suas histórias e falava assim: você consegue, se eu conseguir, você também é capaz. E naquilo eu comecei, cara, eu sou capaz. E eu comecei a me ver de dentro para fora. Então, a empresa que eu trabalhava já não era tão
para mí não era essencial mais, porque eu me sentia que eu era capaz. E quando eu comecei a vender perfumes na rua, eu vendia mais do que eu tava fazendo mais dinheiro fora do que dentro da empresa. E aquilo é uma evolução. Aí a pessoa começa assim, cara, eu consigo. Você quebra uma barreira, aí você consegue. E eu consigo. E eu faço isso. Só que aí vem obstáculos maiores, né? Quando a gente tá fazendo algo posiciona. que você... E aí aparece, né? E naquilo ali eu falei assim, gente, e agora? Aí eu pedi pra sair da empresa. Falei, agora eu vou fazer mais dinheiro aqui na rua, que nada. Aí que foi mais complicado, porque eu não tinha mais aquele compromisso, né, de horário. Eu tinha que fazer os meus horários. E aí tinha dia que eu procrastinava, tinha dia que eu tava mais no gás. Porque a vida é isso aqui, né, altos e baixos. Então tinha dia que eu tava mais animada, dia que eu tava mais... que eu queria ficar em casa, tinha dia que eu queria sair. Enfim, com isso eu comecei a me ver. E aí um dia um cara pegou, ó, Deus mandou um cara dentro do multinível e falou assim, faz um curso de oratória. Na época era R$7.000. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer esse curso? E tudo que ele falou ali eu queria pra minha vida, eu queria palestrar, eu queria saber falar com as pessoas. Eu fui lá e fiz a formação de oratória, dei 12 cheques na época. E aí ali o meu marido só falava assim, e aí, mas aí, você já tá palestrando? Mas você vai conseguir palestrar? Era uma cobrança, né? Você tá investindo, mas eu não conseguia. Mas eram os medos dele. Mas ele me perguntava, ele me questionava porque eu não tava fazendo. Então eu achava, as pessoas às vezes faz um curso e acha assim, naquele curso ali eu vou me dar bem. Tem que pôr em prática, né? Tem que pôr em prática, tem que acreditar. E outra coisa, às vezes não é um curso, eu fiz vários, eu fiz muitos, ó, eu me formei primeiro em oratória, depois eu me formei em coach. Na época meu filho estava com depressão, eu usei as ferramentas do coach no meu da oratória no meu filho, porque a oratória é 70% coach. E aí meu filho começou a ir pra vida com as ferramentas. Eu falei, gente, ferramenta é muito bom. Aí o que eu comecei a fazer? Eu vou me formar em coach. Depois eu me formei em coach, especialista em mentalidade adolescente. Eu peguei um nicho. E nesse nicho eu fui fazendo outros coach, outras formações, leitura corporal, leitura facial. E eu fui estudando muito. Meu marido falava que eu tava louca. E nessa época eu fazia muito pouco dinheiro, gente. Era pouco, tipo, era R$1.000 por mês, 800, 600. E aí eu não pagava nem a parcela do curso. Não pagava nada, pagava só os cursos e eu tive que ter outras criatividades ainda para poder pagar meus cursos. Mas eu não parei. E aquilo eu fui crescendo cada vez mais. Né? Foi pegando habilidade, sabedoria. E sabedoria é isso, né? Você praticar o conhecimento, vai praticando. No começo não dá, né? Mas... Quando eu comecei a fazer, Paty, veio muitos clientes para mim, mas quando eu comecei a fazer gratuito, pro bono. Sim. Aí começou a vir clientes, aí eu entendi que quando eu tinha, por exemplo, eu pegava meu material e ia pra casa de outros clientes. E quando eu chegava assim, tava andando, aí as pessoas perguntavam pra mim assim, Miri, onde você tá indo? O que você tá fazendo? Tô indo atender um cliente, só que era gratuito. Mas as pessoas não sabiam que era gratuito. Então, pegando a habilidade. Aí um cliente, outro cliente, nossa, a Miri tá atendendo, a Miri tá com um cliente e tal. Mas eu não fazia nem R$1. E aí as pessoas começaram a me chamar. E aí eu vi vários projetos, né, lá em Ribeirão Preto. Eu falei assim, nossa, eu quero participar desse. Comecei a dar meu nome. Aí teve um lá, o Ser Consciente, em Ribeirão Preto. É um projeto muito lindo, um projeto que atende pessoas que para apoio emocional. Tem várias áreas lá, que eu esqueci agora, mas tem várias áreas lá. E aí eu entrei nesse projeto, e ia lá presencial. Aí a pessoa sentava na minha frente, eu ficava aqui com a pastinha, tinha 30 minutos com o cliente lá. E ficava, aí vinha uma, falava, a pessoa ia embora. Daqui a pouco vinha outro, sentava. Então assim, foi uma mega de uma experiência. E ver na prática a dor de uma pessoa, daqui a pouco era a dor da outra, e aquilo foi se encaixando na minha mente, foi virando uma sinapse, grudando tudo assim, fazendo tudo sentido. Eu falei, meu Deus, eu conheço. É uma explosão. Eu falei, gente, eu conheço como funcionam as pessoas. E aí eu fui fazer um trabalho lá na Bahia. E esse trabalho lá com uma outra cultura, com pessoas que tinham outra forma de viver. Aí fui linkando aquilo, e eu atendendo. Gente, atendi muito gratuito. Atendi muito, assim,
cobrando bem baratinho, sabe? E aí eu fui pegando, aí montou tudo aquilo na minha cabeça. Então, quando eu tô falando hoje com uma pessoa, eu consigo com muita facilidade, muito rápido, saber como ela funciona. E é isso que eu falei assim, tudo isso que eu vou pegar, eu vou montar algo pra mim. Eu vou montar e vou fazer algo. Só que faltava uma coisa muito importante. Foi onde que eu conheci vocês duas. Foi na mentoria do Rogério Carvalho. O Rogerinho precisa vir aqui, né? Ele vai vir. Eu falei com ele falou que vai vir. Eu já vou falar aqui pra comprometer ele. Mas em fevereiro Rogerinho. Agora ele vai vir. Oba! Ele não tá aqui, não. Tá viajando. Tá viajando. E aí, na mentoria do Rogerinho, eu vim numa palestra aqui e dei uma constelação pra ele e pra noiva dele na época. E aí, ele me deu a mentoria. Que você tava na mentoria, mas nem te conhecia. A Patrícia também tava, né? Na primeira? Eu fiz a segunda. Segunda, né? A Vivian que estava. Eu tava na segunda, mas eu sei que pra mim era a primeira. Eu tava na segunda dele, mas era a primeira pra mim. Ah, entendi. A gente tava em Goiânia, só que a gente não se conheceu em Goiânia. Nossa, muito doido isso. Né? No negócio lá do Pablo. Nessa mentoria do Rogerinho, a minha mente começou a ver assim, porque a constelação, ela era algo que eu atendia, mas eu não falava muito de Deus. Uhum. Eu não falava muito de Deus. Eu falava dali, ó, tá vendo? Seu pai, sua mãe tem que perdoar, tal, aqui, sua criança exterior tá te conduzindo. Mas eu não falava de Deus. Ó, você é imagem e semelhança de Deus, você consegue, esse é o seu objetivo de vida, vamos pro propósito. Eu não falava disso. E aí, na mentoria do Rogério, eu comecei a ver que tinha algo além ali, assim, que era algo lindo. E quando eu fiz a mentoria dele, a minha cabeça também explodiu. Aí eu falei assim... A minha também explodiu na mentoria dele. Sim. Cara... Nossa, eu já tava na constelação, né? Acho que na mentoria dele a gente já tinha se conhecido, já tava vendo sobre constelação, Foi nossa, foi muito... Eu fiquei pensando... Eu lembro uma palestra que a gente foi... Na Metanoia? Dele, na Metanoia. A gente... isso é constelação. E anotava. Eu vim no Metanoia e meu esposo, Samuel de Ribeirão, viemos pra cá. E aquilo assim, eu falava assim, gente, que coisa maravilhosa. Porque eu tava já num outro lugar, tá vendo? Saí de tudo. E aí movimento, né? Eu fui pra espiritualidade. A espiritualidade do quê? De eu saber quem eu sou, né? Filha. Por que eu penso assim? Por que eu tô tendo essas atitudes? Eu sou filha de Deus. Eu sou filha do macaco. O que acontece? Eu vim do macaco, eu não sabia de... Confronta, né? E aí tá, nessa mentoria eu fui encaixando mais ainda. Mas quando eu compreendi que também Ribeirão não era mais meu lugar, eu senti, aqui não é mais meu lugar. Eu falei pro meu esposo, amor, falei em novembro pra ele do ano retrasado e falei fevereiro do ano passado eu tô indo pra Alphaville. E ele falou assim, mas como que você tá indo pra lá? Eu falei assim, amor, eu sei, eu preciso ir pra lá, eu preciso estudar mais sobre a espiritualidade, porque por causa do Rogério Carvalho. Links, né? Novos lugares. E aí quando eu vim sem nada, gente. Eu vim e falei, eu vou ficar um mês lá no hotel. Aí depois no segundo mês, vou ficar mais um mês no hotel. Depois vou ficar mais 3 meses no hotel. Aí meu marido, não, chega. Vamos alugar um apartamento, agora nós vamos ficar aqui, já que você não quer voltar. Eu falei, eu não quero. E aí meu marido acabou vindo também. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida, lá atrás, pra mim hoje tem uma resposta. E não só tudo que eu passei, né? Mas sim, de conhecer você. É tudo, tá encaixando assim. E falar assim, tudo tem um porquê. Eu lembro inclusive ela chama de Patrícia também, Patrícia Pereira. Tinha uma época, você fez eu lembrar, que eu nem fazia faculdade ainda e tinha tava na igreja, chama presbiteriana, né? E aí tinha alguns movimentos chamados ABU, Aliança Bíblica Universitária. Eu não tava na universidade, mas assim, eu quero ir. E eu ia. Ela virou e falou assim pra mim, Vivi, mesmo que você não entenda o que tá acontecendo, né? Por que você tá fazendo, tudo vai cooperar pro seu bem. Tudo vai cooperar. Tudo é uma ferramenta que vai cooperar. Talvez daquela época você não estava preparada para alguma coisa, para aplicar a ferramenta, e vamos dar mais pouquinho, até você pegar confiança. A hora que você pegou confiança, você consegue abrir. Mas tudo, né? Você junta tudo, você junta a ferramenta de coach, você junta a sua experiência de vida, você junta a constelação. É uma construção, né? Sim. Nossa, é uma construção muito linda.
Não é só fazer um processo pra curso, vida, realmente, não é só fazer um curso, não foi... Até, e é engraçado, a gente olhar as histórias aqui, todas nós fomos primeiro nos curando. Nossa, e Todas, sabe, lá em 2018, quando eu comecei, era só pra mim, era só porque eu não queria cair em depressão, não tinha mais nada, então assim, era só isso. E aí foi crescendo, aí veio de novo aquela, nossa, eu queria, né, lembrei que eu queria ser psicóloga. Aí eu vi que tem a terapia, tem o coach, aí eu comecei a estudar. É que vai enchendo, né, vai vindo aqui, nem que tem um versículo que fala, vem as águas nos pés, nos tornozelos, vai até chegar ao topo da cabeça, a hora que você tá plena, você vai começar, às vezes nem a gente nem tá plena, mas plena em alguma área, você já começa a transbordar, né, para outras pessoas, que você sente a necessidade de compartilhar, se você que é o amor ágape, né? Que é o amor ágape, que assim, Jesus ele ensinava multidões, mas ele tinha alguns amigos, né? Tinha os amigos que estavam mais próximos, mas para toda a multidão, e quem pegasse aquela palavra, o que é? Esses dias eu estava vendo até que Deus não transforma ninguém. E aí eu fiquei pensando, Deus não transforma ninguém, cara, Deus não transforma ninguém. Não, ele fala, mas transformai-vos, vocês, pela renovação da sua mente, né? A gente estava buscando se curar, a gente buscou conhecimento, a gente buscou ferramentas e a gente começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É você que tem que agir. O problema vem como uma oportunidade de você... Ó, eu preciso de uma mentoria. Eu tô te entregando um problema. Aqui, você aceita? E o legal é que de tudo isso dá medo, né? Você fica com medo, mas quando você fala assim, gente, peraí, eu vou encarar isso aqui, eu vou fazer. E só completando lá que eu tava falando, da sua amiga de outro país, quando eu comecei a atender, gente, psicólogas, que você falou, eu quero me formar psicóloga. Eu comecei a atender psicóloga sem ser psicóloga. Porque também tem uma dúvida das pessoas, fala assim, mas você é terapeuta, você é psicóloga, como que funciona? Não, eu sou terapeuta sistêmica familiar, porque eu uso várias ferramentas da terapia, mas tem profissionais da psicologia que eles não usam essas ferramentas que a gente tem, eles usam a psicologia, né? Sim. E aí, quando eu comecei a atender psicólogas, eu falei, cara, é importante o meu trabalho. E aí eu comecei a me ver mais ainda. E quando eu comecei a atender psicólogas, eu comecei a atender mais pessoas de outros países, porque as psicólogas falavam assim, minha cliente precisa fazer a constelação. E elas começaram a me indicar. Aí eu comecei a fazer com pessoas de outros países. E aí começou a vir pessoas da Inglaterra, da Itália, dos Estados Unidos, da Califórnia, do Texas. Eu falei, meu Deus, gente de outra forma. E meu marido ficou assim, meu Deus, essa mulher tem resultado. Mas tá atendendo. E ele falava nas rodinhas, né? Você plantou, cara. Pois é. Você plantou várias vidas, você plantou ali gratuito, mas você estava plantando. Tudo que você planta, você colhe. É uma lei. E quando eu comecei a atender na Bahia, eu vi isso claramente. Que eu comecei assim, a atender as mulheres ali. E aí, quando eu saí da Bahia, quando eu cheguei em Ribeirão, as portas abriu pra mim. Nossa, várias pessoas me chamando, vamos palestrar, vamos fazer isso. E eu falei, meu Deus. E essa vez que eu fui pra Bahia, também palestrei lá nos povoados, palestrei em Candiba, numa cidade lá. Me chamaram aqui para palestrar também, né, Paty? E aí as pessoas, nossa, que legal. Então, o que eu fiz há 7 anos atrás, lá no meu curso de oratória, eu tô fazendo hoje. E se eu não tivesse feito nada? E se eu não tivesse atendido ninguém? E se eu não tivesse falado assim, vou fazer esse curso? Se você tivesse desprezado os pequenos começos, não tô ganhando nada, vou parar. É isso mesmo. E eu ouvi, viu? Eu ouvi pessoas falando, igual te falaram também, assim. Eu ouvi pessoas assim, você tá fazendo, mas o que você ganha com isso? Quando eu comecei na... Experiência. Quando eu parei, assim, né? Eu sou corretora também. E aqui em Alphaville o ticket de comissão é muito alto. Então, assim, quando eu comecei... Mas eu gosto da corretagem, sempre gostei muito de venda, mas assim, não é uma paixão, sabe? É um trabalho, então é diferente. Sim. Por mais que eu vejo muito propósito por trás da profissão de corretagem. Você conhece famílias, é muito gratificante, sabe? Porém, quando eu comecei com a terapia, ali, depois de todos os cursos, agora eu decidi, eu vou começar a atender, né, com a constelação e terapia. Nossa, eu ouvi até da minha mãe. Filha, você tem certeza? Você tem certeza? Porque
isso vai te dar dinheiro, igual corretagem, tipo assim, e ninguém entendia que não era sobre o dinheiro. Sim. Sabe? E aí eu também comecei os primeiros atendimentos gratuitos, fiz permuta, e foi muito louco, que assim, quando eu fui pra Santa Catarina até, foi engraçado que em um dia eu fiz 3 atendimentos. Eu tava exausta, e esses são todos pagos. Aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, né, eu acho que é Deus me honrando aqui, né, porque... Imagina como eu fiquei, gente, quando eu ouvi. Eu falei, meu Deus, ela tá aplicando, tá dando certo. E era louco, porque eu não ia cobrar, ainda falei pra você, né? Porque eu fui assim, não, eu ainda não vou cobrar, né? E aí, uma pessoa que eu atendi falou assim, não, eu quero teu Pix agora, porque o que você me mostrou, ninguém nunca. Ela falou, nunca me mostrou. Em anos que eu passei em psicólogo, então, e não me mostrou. É muito prática, né? Uma coisa didático. É didático. Eu falo sempre isso. A constelação, ela é didática. Sim. Ela a pessoa vê, né? A pessoa vê realmente como que ela tá, onde que ela tá se posicionando, o que que ela vai ajustar. Como fala a Vivian, no mapeamento. Você realmente vai mapear e ajustar. Não tem como. Porque a gente até estava ouvindo uma situação que aconteceu de que uma pessoa falou que tinha raiz espírita, né? E eu achei interessante conversar isso daqui aqui, porque a gente quis também colocar um outro tipo de ferramenta que eu e a Patrícia a gente não conhecia, a Meire já conhecia, que era a constelação em grupo. Ali realmente foi algo muito forte pra gente, que não é a nossa linha, porque a gente não sentiu paz, a vontade para fazer aquilo, mas a em bonecos ela é muito leve, mas ela é uma ferramenta de cura mesmo, né? Eu vejo uma técnica ali. É uma técnica de cura. Dá pra fazer com bonecos, como dá pra fazer num desenho. A pessoa pode desenhar. Tipo assim, na água, tem da água. Tem da água. Então, assim, não é uma coisa assim, nossa, aquele campo que é espiritualizado. Não tem nada de espiritualizado. Aquele, sei lá, que a pessoa usa que é espiritualizado. Não. Realmente você faz em qualquer coisa. Então, assim, é muito fácil, é muito didático de fazer. Só que, claro, você tem que saber aplicar a técnica, senão você não vai conseguir mostrar, não vai conseguir. Porque, né, eu já fiz uma constelação agora. Né? Então, as pessoas que querem saber o que é constelação, quem monta o campo é um campo. Nós não trouxemos hoje aqui, mas tem outros vídeos nossos. Aí estratégico, né? Pra você ver os outros vídeos. Você vê o campo, os bonequinhos. É o lado direito da mente, o nosso emocional que monta o campo. Então, querendo ou não, quando você monta ali, quem tá montando é o seu emocional. Então, é como está a sua vida. Então, quando a pessoa montar ali, que ela tá, sei lá, distante do esposo, ali tem um buraco que pode entrar vícios, outra pessoa, traição. E aí a pessoa fala, mas eu me dou super bem. Mas se você montou daquela forma, é como está. E aí a pessoa, na maioria, 99%, as pessoas que montam, ela fala, é assim mesmo que tá. Mesmo ela falando no começo assim, mas... não, meu relacionamento tá ótimo. Mas quando ela monta, não está ótimo. E aí ela vê. Aí tipo, igual você falou, tira a venda. Nossa, tá desse jeito mesmo. Porque a gente, assim, é como se a gente tivesse o gabarito... E ali tá ali as perguntas e respostas. A gente sabe o que tá certo e você tá montando ali as suas respostas. E a hora que a gente compara, a gente vai ver o que tá certo, o que tá errado, o que tá natural, o que não tá natural, né? E acho que é bem isso também. É como... Eu lembro que eu fui no acampamento uma vez e lá tinha um monte de psicólogo desse da ABU aí. Um monte de gente fazendo psicologia. E eu sempre gostei muito de desenhar. E elas falaram, cuidado com o que você está desenhando aí, que a gente vai saber tudo o que você está pensando, o que você está sentindo. Por quê? Porque é uma interpretação. Ele sabe onde que está o lugar certo, né, de cada coisa. É como a criança desenhando no psicólogo. Gente, é a mesma coisa. É que a gente tem o mapa do que é certo. Só isso. A gente sabe o caminho saudável. É onde que a gente indica a pessoa para o lugar certo. E foi assim que nós conhecemos, é assim que nós começamos a prosperar, ajudar pessoas, famílias, relacionamento. A Paty, ela trabalha muito com casamento, né? Eu trabalho mais... Também amo o que eu faço. Gosto muito de direcionar pais de adolescente. Vivian vai muito pro espiritual. Não, me falei, quando você vai mais pro... O que eu vou mais ali é naquilo que você me encaixou, assim, pra cura mesmo. Pra cura. A gente vai trabalhar aquele foco da cura individual. O autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento. A gente vai pesquisar... pode.
E eu gosto muito, como falou, espiritual, eu coloco muito, não sei vocês, mas a minha constelação ela é toda em cima de princípios bíblicos. Princípios todas. bíblicos. Sim. Assim, eu amo. Quero fazer uma sua agora, uma de cura. Princípios bíblicos, porque é o que a gente norteia, né? Exatamente. E lembrando, gente, que não tem como constelar a si mesmo, tá? Só conseguimos constelar outras pessoas. Porque a mente sabota. A mente, você sabe a sua interpretação, então você vai interpretar. Eu quero colocar no lugarzinho certo. Você vai interpretar do seu jeito, você vai falar, é minha verdade. E aí, quem vai falar pra você que não é? É que aquele então, negócio, eu tenho o gabarito do certo. Eu não vou colocar a resposta errada na prova ali, ó. Então não tem como constelar a si mesmo. Teve uma pessoa que me perguntou isso. Então a constelação é uma ferramenta poderosa da terapia, todas as pessoas deveriam fazer, não tem nada a ver com religião. Que idade, né? Que idade que pode fazer? Eu faço a partir dos 11 anos de idade. Antes disso, 10, 9 são crianças, e as crianças elas repetem tudo que os pais estão fazendo. Então quem tem que fazer a constelação? Os pais. Eu tenho uma aluna minha, né, a Linésia, ela tá agora trabalhando a constelação com criança. Olha que legal. Eu achei o máximo. Então ela falou, Meire, fiz com a minha filha, foi muito legal. Então, gente, é usar a constelação e você ver o que funciona. Pra mim, funcionou com 11 anos pra frente. Então eu trabalho. Mas a Linese tá fazendo um trabalho lindo com criança. Tô gostando de ver. E é isso, né, gente? Então, eu um acho que pouquinho foi da nossa história. Foi bem legal, sabe, falar do Pod. E o Pod Constelar, ele iniciou através dos feedbacks dos clientes. E a ideia da gente querer que mais pessoas conheçam, né? Porque a gente está aqui para transbordar, mas muitas pessoas, elas precisam de ajuda, mas não sabem o como. A gente está aqui para dar o como, por isso que veio essa ideia também, né? O como você resolver a sua situação, aquilo que tá repetitivo na sua vida, né? E toma uma decisão em 2 minutos. Decisão rápida. Fala assim, 2 minutos, não, eu vou fazer. Nem isso, gente, é 5 segundos, é 5, 4, 3, 2, 1. É verdade. Como Regra assim? 2 dos 5 minutos? É segundos. muito rápido, é muito tempo, né? 2 minutos. 2 minutos, pode ter o medo, pode deixar o medo dominar. Em 2 minutos dá pra fazer o questionário, fazer o Pix, tomar a decisão e marcar o horário, né? O dia e fazer. É isso Pronto. aí, gente. É isso aí, gente. Obrigada, meninas. Foi maravilhoso estar aqui de novo com vocês. Obrigada, amo vocês, tá? Presente de Deus. Amigos de Deus. Obrigado, viu, gente? Ó, um beijo Tchau, pra todos vocês. Boa noite pra vocês. Boa noite.